todos. Na aula de hoje nós trabalharemos arte, arquitetura e artesanato de Minas Gerais. Quando nós falamos em arte de Minas Gerais, nós temos que levar em conta que a arte mineira está relacionada, não em sua totalidade, mas os grandes expoentes da arte mineira eles estão muito relacionados ao período colonial, ao século XVIII, ao barroco mineiro e ao rococó. Trazendo outros estilos, outras arquiteturas, no século XIX e no século XX nós temos novas tipologias. No século XIX a gente tem o aparecimento da arquitetura eclética, que ela vai trazer uma série de mistura de elementos de outras arquiteturas e estilos arquitetônicos. E na arte moderna, na arquitetura moderna, que vai ser essa arte e arquitetura produzida no século XX, nós temos sobretudo a utilização de novos materiais, por exemplo, o concreto armado, o vidro e também as formas curvas. Quando nós falamos em barroco mineiro, em século XVIII, é inegável falar da importância da presença das igrejas, da devoção ao culto católico, porque todo o século XVIII, toda a cultura do ouro, a cultura do barroco, ela está organizada a partir da devoção católica, a partir do processo de povoamento do território mineiro, e ela traz em si também uma série de peculiaridades, uma série de questões que nós temos que levar em conta quando nós vamos trabalhar o conceito de arte em Minas Gerais. Quando a gente fala em século XVIII, conforme eu já apontei lá na primeira aula sobre a formação histórica do estado de Minas Gerais, nós temos em Minas uma série de acontecimentos, uma série de questões que trazem várias peculiaridades ao processo de povoamento e também de ocupação do interior de Minas Gerais. Uma das principais delas, quando a gente fala de cultura, foi a proibição das instalações dos conventos e mosteiros em Minas Gerais através de uma ordem régia, e o que isso vai acarretar? No litoral, como nós temos no Rio de Janeiro, em Salvador, em Olinda, em Recife, toda a vida religiosa ela vai ser organizada a partir das ordens conventuais, por exemplo, franciscanos, beneditinos, jesuítas. No caso de Minas Gerais, essas ordens elas vão ser proibidas de serem instaladas na região por conta de um alvará régio. O governo de Portugal, a essa época, ele entendia que se o objetivo era a colonização da terra e você abria um mosteiro onde muitas vezes os poucos homens ou as poucas mulheres existentes nos locais pudessem ir para fazer voto de castidade e pobreza, isso ia dificultar e até mesmo impedir esse processo de colonização, esse processo de ocupação do território. Então essa é uma das principais justificativas pela coroa portuguesa de que essas ordens foram proibidas. Em relação à arte de Minas, a gente tem a presença aqui das irmandades religiosas, e aí as irmandades elas vão ter uma série de funções, uma série de obrigações a ponto de que era impossível uma pessoa viver fora dos quadros de uma irmandade no século XVIII. Primeiro, porque é ela que organizava toda a vida social e nesse momento a vida social está muito ligada à fé católica, às possibilidades, aos cultos, às atividades dentro da Igreja Católica, mas principalmente porque as irmandades eram as responsáveis pela construção das igrejas, pela decoração, pelo pagamento do construtor, pelo risco da igreja, e também elas eram as proprietárias das sepulturas que estavam localizadas no interior dessas igrejas. Então, para esse homem do século XVIII, muito preocupado com a noção de salvação, cujo um dos principais medos era o purgatório, era o inferno, era impossível para ele morrer e não ser enterrado dignamente. E ser enterrado dignamente significa pertencer a uma irmandade. Nesse sentido, o barroco mineiro ele só acontece, esse movimento cultural, esse movimento artístico, essa arquitetura, esses diversos elementos arquitetônicos que nós temos nas regiões mineradoras, eles só acontecem através da presença dessas irmandades religiosas, uma vez que elas vão ser a principal mecenas, a principal patrocinadora dessas obras
dessas obras artísticas. No caso das Irmandades, a gente vai ter uma aula específica, a próxima aula vai ser sobre religiosidade, barroco mineiro, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais na discussão. Por hora, o que é importante dizer, que as Irmandades elas vão ser, elas que vão permitir, elas que vão fomentar esse mercado artístico do século XVIII, e aí ligado à construção das igrejas, a toda a vida social, a organização das festas, tanto no barroco quanto no rococó. E aí eu gostaria de fazer um parênteses. Quando nós estudamos movimentos artísticos, o barroco ele nasce na Europa no início do século XVII e ele vai ser trago para o Brasil pelos jesuítas. Nesse momento, a Igreja Católica está vivendo um grande embate, é o momento da Contra-Reforma, e aí o barroco ele vai ser utilizado como movimento artístico com o objetivo de catequizar. Então, vai ser através da decoração das igrejas, vai ser através da decoração dos altares, de todo esse ambiente da fé, desse ambiente da igreja, que vai ser contada a história da igreja, a história dos santos. Então, se a gente pega um altar, nós temos lá uma série de... É possível a gente fazer uma série de leituras, mas em sua maioria ele está relacionado à questão daquele santo de devoção. Enfim, ele está relacionado, ele está diretamente ligado a esse universo católico. E aí, nesse sentido, o barroco ele vai ser um movimento artístico propagador da Contra-Reforma, ou seja, desses novos ideais, dessa nova igreja que está querendo ser difundida principalmente para os novos territórios que vão ser colonizados. E aí, na Europa, quando a gente estuda isso, nós temos são dois movimentos específicos. Primeiro, o barroco, e aí um século mais tarde a gente tem a presença do rococó. O rococó ele é um estilo, ele é também um estilo artístico, mas ele surge na França, e a igreja, por ser considerado um movimento de corte, um estilo palaciano, ele vai ser em várias igrejas, ele vai ser rechaçado, ele não vai ter a mesma repercussão que o barroco teve um século antes. E no Brasil, o que acontece? Por conta do tempo, por exemplo, quando o barroco chega aqui no final do século, por exemplo, em 1750, a gente está construindo uma série de igrejas barrocas em Minas Gerais. A Europa já era quase rococó. E aqui, quando Portugal começa a construir igrejas, templos, o casario residencial, a Europa já não é mais barroca. E aí, quando a gente estuda a arte mineira, a gente percebe que muitos autores, para pontuar barroco e rococó, eles colocam o barroco como estilo e o rococó como uma terceira categoria dentro do barroco mineiro. Então, pegando o barroco mineiro, a gente tem 3 estilos, que estão muito relacionados às questões de ornamentação, às questões de decoração dos altares e das igrejas. A gente tem uma primeira fase, conhecida como estilo nacional português, que vai de 1690 até 1730, e aí nesse estilo nacional português, também conhecido como estilo chão, é uma transposição das construções portuguesas para Minas Gerais. Em relação à planta arquitetônica, a gente tem um padrão, que é a planta retangular, um esquema muito básico, e uma adaptação aos materiais locais. Por exemplo, nas igrejas barrocas de Portugal e as brasileiras do litoral, a gente vê muito o uso do mármore, a questão do azulejo. No caso de Minas Gerais, como a gente tinha essa barreira geográfica de trazer tudo que era trago para Minas Gerais vinha em lombo de burro no século XVIII, e diante da impossibilidade de se trazer uma série de materiais, de elementos construtivos do Porto do Rio de Janeiro até o interior do estado, foram utilizados uma série de materiais locais, e essa, inclusive, é uma das questões que definem esse barroco mineiro, que é essa associação aos materiais locais, essa produção a partir do que estava disponível ali no local. No segundo momento, e aí o tema decorativo muda, o próprio estilo, a decoração ela começa a trazer uma série de novos elementos. A gente tem um estilo também chamado estilo joanino ou estilo Dom João V. Esse estilo ele vai vigorar
de 1730 até 1760, e ele já vai trazendo uma série de modificações, uma série de elementos em relação ao estilo anterior, que era o nacional português. E, por fim, a gente tem aquelas construções que foram feitas a partir de 1760, elas já são construções em rococó. O rococó, vocês verão isso ao longo das imagens e até dentro de uma igreja, por exemplo, dentro de uma igreja barroca, dentro de uma igreja rococó, a ornamentação é completamente diferente, a decoração é muito diferente, e isso é perceptível pelo uso das cores, pelo uso do douramento. O rococó ele vai trazer uma leveza, ele vai trazer um ambiente muito mais leve, ao contrário do que aquele que era oferecido pelo barroco, que era um ambiente mais austero, um ambiente mais pesado. E aí é importante que, feito esse parêntese, e aí no caso específico de Minas, o rococó aqui, quando estudado, muitos autores colocam ele como uma terceira fase do barroco mineiro, mas é importante salientar que são estilos muito diferentes entre si e cada um com suas características. Em relação à arte, à cultura de Minas Gerais e ao artesanato, a gente percebe que além desses movimentos artísticos, por exemplo, do barroco, do rococó, dos estilos arquitetônicos, por exemplo, do século XIX com arquitetura eclética ou no século XX com modernismo, a gente tem uma produção artística muito ligada à população, ao local, ao regional. Isso vai ser muito perceptível através da produção artesanal, do artesanato. Desde o período colonial, e aí a gente tem, desde a Idade Média, do Renascimento, essa questão do trabalho manual, ela vai ser muitas vezes difundida, e no caso de Minas Gerais, nos vários locais do estado, nós percebemos essa valorização desse trabalho manual com recursos locais, no sentido de promover aquela cultura local. E aí a gente pode citar ao longo do estado uma série de exemplos. Por exemplo, nós temos na região central do estado a atividade da cestaria, do fazer cestos através de fibras de bambu, ou então de sisal, é muito comum. A questão do bordado, muito comum na região de Rio Pomba, na região de Barra Longa, em Ouro Preto, muito comum a questão de ofícios ligados à construção civil, por exemplo, marcenaria, cantaria, que é essa técnica de entalhe da pedra. Além disso, em vários locais do estado, a gente percebe uma série de elementos, uma série de produções artísticas muito ligadas à questão do folclore, à questão dessa série, dessas especificidades que moldaram a ocupação do estado, ao mesmo tempo muito ligadas à questão da religiosidade, à questão da festa, no sentido de que elas promovem esse artesanato. Ele vai ser muitas vezes, ele tem uma função econômica muito importante. Inclusive muitas famílias do estado, elas têm uma renda direta associada à questão artesanal. Ao mesmo tempo, essa feitura, essa manufatura, ela vai permitir uma manutenção, um conhecimento acerca de um saber fazer tradicional que é repassado de geração em geração, por exemplo, o aprendizado da técnica, o aprendizado do ofício. Ela vai ser fonte de emprego e renda. Além disso, ela vai se aliar a uma divulgação imediata da diversidade cultural do estado, porque esses produtos artesanais, esses produtos culturais, eles vão ser um bem de consumo dentro da atividade turística. Então, muitas vezes, aquele público visitante, o turista, que viaja para conhecer um outro local, com certeza ele vai levar um souvenir, algo que identifique aquele local que ele visitou, algo que identifique aquela região. Nesse sentido, a questão de pensar a permanência e a própria divulgação do artesanato, essa valorização desses elementos artísticos, dessa manufatura, é muito importante também para quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de cultura, porque é uma forma direta
de associar a preservação da cultura mineira com também a questões econômicas, a questões de manutenção das muitas famílias que trabalham essa dinâmica. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a essa aula, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição.